Epístola de Paulo aos Romanos, ao povo de Roma, capítulo 12, né? Romanos 12, verso 12. Vou dar sequência a uma palavra já ministrada, mas é uma segunda parte de uma mensagem já pregada, no qual eu fui durante o dia mudando mais uma vez, de acordo com a vontade do Senhor. Igreja, presta só atenção numa coisa. Deus, Ele tem as suas formas de falar conosco. Estava eu pela madrugada pensando, Deus, orando, fala comigo, o que eu tenho que realmente ministrar? Só que às vezes, num dia atribulado, né, num dia corrido, num dia com vários compromissos, você vai fazendo o seu esboço. Mas Deus, Ele tem a sua forma de nos mudar. Pela manhã, uma palavra pregada foi me direcionando a uma outra condição. Fiz um gabinete depois do culto que foi confirmando, Deus foi confirmando. Cheguei em casa, fui almoçar, recebi uma ligação, falei, meu Deus, de novo este assunto, mesmo problema com pessoas diferentes. Chegando na igreja, um pouco antes, estacionando, recebo outra ligação, a mesma situação. Eu falei, pronto, Deus quer falar, Deus quer. Aí me vêm os louvores, no qual a palavra esperança é citada com seus sinônimos várias vezes. Eu falei, pronto, é isso mesmo, não é aquela palavra que eu achava que tinha que ser a mensagem, é a palavra que Deus me direcionou. O que eu estou querendo alertar a igreja? Às vezes queremos fazer coisas e Deus, Ele vai falando, só que a gente não vai ouvindo, e Deus vai nos alertando, e a gente vai teimando, e Deus vai direcionando, vai colocando na tua frente, aqui está aqui meu filho, é assim que eu quero, e a gente continua teimando, fazendo o que a gente quer. Eu me convenci agora que no louvor, não era aquela palavra, é outra. Aí eu me lembrei, porque eu faço as minhas anotações aqui, e eu não concluí essa mensagem, agora eu estou entendendo, Deus queria terminar isso aqui, porque há pessoas aqui que precisam ouvir exatamente aquilo que está aqui. A Bíblia diz que antes de nós abrirmos a nossa boca para pedir alguma coisa, antes de você abrir a sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Ele já sabe o que você vai pedir, ou seja, Ele sabe o que nós precisamos. Não sou eu. Não sou eu, não é você, é Ele. Antes de tomada de decisões, para ouvir Deus. Talvez hajam alguns aqui que tenham que fazer negócios, que tenham que tomar decisões, fazer escolhas nessa semana, e se Deus está me fazendo a falar isso, é porque é algo sério, é algo que pode durante alguns anos, ou talvez toda a vida, te levar a alguma perturbação, algum problema, alguma tribulação, que em nome de Jesus, nesta tarde, que isso aqui se baixe para que você entenda que antes de tomar qualquer decisão, dá um passo para trás, se ajoelha, ora ao Senhor, para tudo, ouve Ele falar. Eu vejo jovens tomando decisões precipitadas. Eu vejo jovens escolhendo situações na sua juventude, nos quais vão ter que carregar como consequência pelo resto da sua vida, que em nome de Jesus, essa palavra não seja recebida como algo que o André falou, não, nem o pastor André, mas Deus, a sua vida em nome de Jesus. Aí vai dizer aqui o verso 12 de Romanos, do capítulo 12. Olha como começa aqui a minha versão, diz assim: alegrai-vos. Às vezes a gente olha para o irmão que está ao nosso lado, você olha para a face dele e você vê de tudo, menos alegria. Hoje à tarde eu cheguei em casa enjoado, sem muita paciência, alguns problemas, alguns questionamentos, algumas situações da vida, familiares e também ministeriais, tudo que eu tinha no semblante não era alegria. Mas aí eu fui orar.
Aí Deus me direcionou essa passagem aqui. Alegrai-vos na esperança. Palavra essa que eu amo, já disse isso à igreja. E que eu gostaria que todos que aqui tivessem passassem a ter e a amar como eu hoje amo, porque se não fosse a esperança de um renovo por parte de Deus, aqui eu não estaria nesta noite. E eu estou falando de um tempo lá atrás. Então meu lema, o meu tema é esperança, porque é o que a Bíblia fala: renovai-vos, alegrai-vos na esperança. Aí vai dizer assim: sede pacientes. É tudo que nos dias de hoje a gente não tem mais, é paciência. É um versículo pequeno, não preciso ler, dar continuidade, só o que ele já falou até aqui, só o que Deus já nos disse. Falou sobre alegria, falou sobre esperança, e agora manda a gente ser o quê? Pacientes. Pacientes na tribulação que você está vivendo. Mas sempre escolhemos fazer diferente. Sede pacientes na tribulação. Sede paciente. Tenha paciência com o seu pastor André. Tenha paciência com o seu cônjuge. Tenha paciência com o seu chefe, seu gerente, seu coordenador. Seja paciente com o problema que você está vivendo. Seja paciente, está dizendo a Bíblia aqui. E vai terminar a leitura aqui do verso dizendo assim: perseverai. Persevera. Está difícil, mas persevera. Está complicado, mas persevera. Um dia desses eu lendo já vou deixar você sentar já. Eu lendo um estudo médico onde ele falava sobre a fé. Como é que a cura acontecia? Eu falei: meu Deus, os médicos estão reconhecendo que a fé muda. Nós não cremos que a fé muda, nós cremos que a fé cura. Mas ele já reconhece que o estado clínico médico mudou através da fé de alguns que ali estavam sendo tratados. Olha que coisa linda. Então vai dizer aqui: perseverai na oração. Que em nome de Jesus, só o que já foi falado aqui, você saia daqui no final desta tarde, querendo chegar na sua casa, chamar a sua família e orar ao Senhor, perseverando com alegria e com esperança em Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Senhor, está lida a tua palavra, Pai amado Deus. Teremos aqui alguns minutos de meditação, Pai. Sejam minutos preciosos, Pai amado Deus, por parte desta igreja que aqui se encontra, porque nesta tarde da Tua vontade, no final desta noite, haverão curas em nome de Jesus, Pai, se nós assim crermos. Por isso eu te peço, Pai, renova a fé do Teu povo, renova a fé. Se há alguém aqui sem acreditar na possibilidade de mudança, que nesta noite receba de Ti, Pai, um renovo em nome de Jesus, Pai. Se há alguém aqui com um semblante caído, triste, transtornado, revoltado, seja o que for, Pai, que em nome de Jesus a alegria se transfira através da sua fala, através do seu semblante, e que aonde ele chegue a paz em nome de Jesus. É o que eu te peço. Fala com este povo que aqui se encontra nesta noite em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu vou deixar você sentar. Neste capítulo aqui da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele descreve aqui para nós com muita facilidade diferentes aspectos da vida cristã, mas em especial neste versículo eu creio que Deus aqui esteja parando aqui para nos fazer ouvi-lo com uma dica muito especial, uma dica do Senhor, uma direção, uma estratégia. Aqui ele nos ensina como nós, eu e você, nós em Jesus Cristo, nós podemos permanecer vivendo uma vida de vitória e não mais de derrota, mas uma vida de vitória
Mesmo nos dias mais difíceis da nossa existência, talvez haja alguém aqui que esteja dizendo assim: pastor, como sentir o poder de Deus e a vitória, se eu estou vivendo lutas, desemprego, crises, enfermidades? Há um irmão nosso, que para mim é um exemplo, o irmão Hélio. Ele está quase curado, ele está no processo terminal, final da cura, ou seja, terminal não da vida, mas da doença que ele estava vivendo. Alguns aqui o conhecem, sabe desse homem forte, valoroso, no qual eu estou falando, que em momento nenhum ele duvidou, apesar dos médicos duvidarem da possibilidade dele ficar vivo. Toda visita que eu fazia a ele, eu saía de lá impactado e renovado, eu saía daqui preocupado: que palavra de ânimo e de esperança eu vou levar para aquele homem, se ele está com um câncer que vai se espalhando, que vai ofendendo a sua saúde a cada dia. E eu saía de lá com ele me dizendo assim: não se preocupa não, Deus está cuidando, eu sinto que Ele está no controle de tudo, eu sinto que isso aqui é algo para a glória dEle. E os últimos exames que ele olhou e pegou, eu estou no final, falta pouco. O caso também da nossa irmã Esmeraldina, também, praticamente curada do câncer, já se cessou já a quimioterapia, a radioterapia. E ela sempre dizendo, eu ligava: como é que a senhora está, como é que está isso aí? Ela: está tudo bem, pastor. A senhora está precisando de alguma coisa? Não, eu só careço das tuas orações, no resto está tudo bem. E ela debilitada em função da quimioterapia, ela tonta, ela sem conseguir se alimentar direito. Já chegou a notícia que o processo dela de químio já se encerrou, porque os médicos disseram que ela mais nada tem, está curada em nome de Jesus. Isso é fé. E que dias difíceis ela viveu, e que dias difíceis esse homem, o irmão Hélio, também viveu. E aí eu começo a me lembrar dos dias difíceis que eu também vivi, e eu quero te levar a esse momento da tua vida. Se você está vivendo, amém, mas se você já viveu um momento difícil, volta lá agora, se lembra do quão difícil foi. Mas na verdade foi difícil, mas você venceu, porque você está aqui hoje. Quando nós adentramos a casa do Senhor, quando saímos da nossa casa e percorremos as ruas até aqui chegar, isso já é um milagre, porque humanamente falando, a nossa agenda impede de estarmos nos cultos, na igreja, em congregação, em comunhão. As nossas vontades às vezes são contra aquilo que é falado do púlpito, às vezes do líder, do diácono, do irmão, do ministério. E nós temos motivos maiores para nos afastar do que permanecer em congregação, em comunhão, como diz a palavra do Senhor. Essa é a verdade. Mas quando assim fazemos, recebemos de Deus algo que só Ele pode nos dar. E nós viemos aqui nesta tarde exatamente para isso, já noite de domingo, para receber uma palavra de mudança na nossa vida, de mudança, como eu entendi que Deus queria que esse meu domingo hoje fosse diferente, no qual eu me encontrava, o meu estado emocional, os meus pensamentos, o que eu queria fazer hoje, o que eu queria aqui ministrar, a agenda que eu fiz da semana. Mas saiba que Deus me fez mudar tudo. Deus me fez mudar a agenda da semana. Fez. Aí deu só para dar o último puxãozinho de orelha. O último. Já tinha falado tanta coisa. Aí Ele manda mais um agora no início do culto. Está ali. Eu recebi de Deus a palavra que você me trouxe, e eu sou grato a Deus pela vida dessa igreja, porque Deus encaminha irmãos para falar com todos nós e com o pastor também. Falei: entendi, Deus, entendi, eu estou entendendo.
Mas na maioria das vezes não é assim que nós fazemos. Deus está falando, o Espírito Santo está se movendo, algo de Deus está acontecendo e nós estamos ainda focados nas nossas vontades, somente nos nossos projetos, naquilo que entendemos ser melhor, mas não paramos para ouvir a voz do Senhor. Tira os seus conceitos nessa noite e ouve o que Ele está falando. Ouve o qual Ele está direcionando a sua vida, a sua família, os projetos, a sua saúde. A gente não aguenta mais. A agenda é assim, né? O relógio corre. E a gente não consegue cumprir tudo. A minha semana acaba, ficam 4, 5, 6 pendências, e eu começo a ficar mal porque já acumula com a outra semana. Falo, meu Deus, e agora? Deus diz aqui nesta noite, muda isso em nome de Jesus. Eu já vivi vitórias nos momentos de lutas da minha vida, eu já vivi vitórias em perdas, mas espera aí, é vitória ou é derrota? Há perdas que são vitórias. Há coisas na nossa vida que Deus tira de nós para nos colocar logo após numa situação completamente diferente no qual nós estávamos. Eu não sei se você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas se alguma coisa aconteceu por esses últimos dias, no qual você chegou aqui hoje dizendo, eu perdi um bem, eu perdi o emprego, eu perdi algo, você não perdeu, porque se você está em Cristo Jesus, as nossas perdas são vitórias, só que não estamos acostumados a perder, não queremos. Mas eu creio num Deus todo-poderoso, grandioso, salvador, bondoso, que nos apresenta através da sua palavra, através da Bíblia, através da vida desta igreja, segredos sim de uma vida vitoriosa. Às vezes estamos na nossa casa, o horário do culto se aproxima, alguns não vieram hoje porque estavam cansados, outros porque preferiram ficar no sofá desanimado, vou ouvir aquele pastor chato de novo. Alguns porque não quiseram encontrar com alguns irmãos, alguns porque tinham outro compromisso, mas na verdade, eu acredito que há algo que tenta nos parar, há uma força contrária que tenta nos impedir de estar cada dia mais vinculado, mais firmado no Senhor nosso Deus. Essa é a verdade. Não permita que nada te tire da comunhão com o Senhor, da vontade dEle. Não permita que nada te tire daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Há estratégias de Deus aqui nesta tarde sendo entregues a você. A primeira delas aqui, no início do verso que diz, alegrar-se na esperança em Cristo Jesus. É difícil, né? A luta está aí, as preocupações, mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, que precisamos nos alegrar, que precisamos sair desse estado emocional de tristeza, de lamento, de choro. Claro, vamos chorar, mas não vamos viver chorando, tristes, não, há uma alegria por parte do Espírito Santo de Deus a ser entregue, porque ser alegre faz bem para nós, e faz bem à família, aqueles que nos rodeiam, que estão conosco. Busque em Jesus forças para se manter alegre, só em Deus. Diante dos desafios desta vida, os nossos olhos não estão apenas a contemplar a realidade que nos cerca, não, eu não posso olhar só para que humanamente eu tenho acesso a ver, não. Podemos ver e também nos alegrarmos com uma igreja, presta atenção no que eu vou dizer agora,
numa realidade espiritual. Agora eu deixei a questão humana de lado. Mas quando eu falo sobre realidade espiritual, eu falo sobre fé. Eu falo sobre acreditar. Eu não estou vendo nada, não vejo condições, não vejo possibilidades. Mas eu tenho fé que isso vai mudar em nome de Jesus. E as coisas começam a mudar. Fé. A cura vem. O cônjuge volta. O filho muda e passa a respeitar os pais. Eu já vi isso acontecer. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, foram muitas vezes nesses 3 anos de ministérios. Há um casal, eu não cito nomes, mas o marido não tinha mais chance nenhuma com a esposa. Eu olhava para a situação e disse, vai ficar ruim, não tem jeito, não dá. Mas a postura de fé daquele homem era algo tão grande, que eu tentava levar ele a uma desistência. Filho, não dá, não tem como. Eu já atendi várias vezes, não dá. Mas ele tinha tanta convicção, tanta fé, que meses depois aquela mulher voltou para ele, pedindo perdão e pedindo mais uma chance. Era tudo o que ele queria. Mas eu lhe confesso que ele só conseguiu porque ele teve muita fé, porque aos nossos olhos era quase impossível. Ele dizia assim para mim, eu já vejo ela entrando na minha casa novamente. Ele dizia para mim assim, eu já vejo ela me abraçando, me pedindo perdão, pedindo desculpas, e eu vou dar essas desculpas porque eu a amo, eu amo a minha família, em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus, um exemplo de fé. Ele antecipava a sua vitória, mas ele estava vivendo um momento de derrota total. Mas ele olhava numa condição que só mesmo a condição espiritual. Ele não fazia cálculos reais, humanos. Ele fazia cálculos sobrenaturais. O que eu quero te desafiar nesta tarde é fazer cálculos sobrenaturais, espirituais, e não mais humanos. Mas os exames estão dizendo que não tem mais jeito. Eu creio num Deus que diz que o exame é o mínimo, porque a última palavra vem do Senhor, igreja. Não, mas ele já está com outra. Deus tira a outra. Deus tira o pecado. Deus muda o coração do homem. E ele volta para a sua casa, para a sua família. Porque é nesse Deus que eu creio. Pastor, eu não vejo mais chances de me colocar no mercado de trabalho na minha área. Não há crise que vai impedir o teu Deus de te abençoar. Ele está no controle de tudo. Nada tem lhe faltado. E não faltará, porque é nesse Deus que eu creio. Mas quando olhamos de forma humana, vimos exatamente o contrário. Eliseu, profeta Eliseu, olha que coisa linda. Eliseu, ele já via as carruagens de fogo vindo em direção para ajudá-lo. Mas o seu auxiliar olhava, ele só via o inimigo sírio. A mesma situação de guerra, de combate estava acontecendo. O Eliseu, o profeta, olhava e dizia: calma, calma. Eu vejo carruagens vindo ao nosso favor para guerrear as nossas guerras junto conosco. É Deus que está a enviar. Mas o seu auxiliar, às vezes acontece isso aqui. O bispo nos dá uma direção, ele está vendo situações, coisas,
E eu falo, meu Deus, mas será? Vai dar? Será que é hora? Não era bom esperar mais um pouco? É isso que acontece conosco. Nós precisamos ver da forma que Deus está agindo. O rei da Síria queria encontrar e queria prender o profeta Eliseu. Era isso que ele queria fazer. E ele ficou sabendo que Eliseu estava numa determinada cidade chamada Dotã, uma cidade rodeada por muralhas que ficava numa colina. O rei mandou o exército a Dotã, com cavalos, com carros de guerra. E ao amanhecer eles já tinham cercado toda a cidade. E de repente o seu ajudante, o ajudante do Eliseu, se levantou e foi para fora. Ele viu o exército inimigo e ficou com medo. Isso é para você que está com medo. Isso é para você que chegou aqui atribulado, preocupado. O seu auxiliar chegou para Eliseu e falou assim: meu líder, meu pastor, e agora, o que nós vamos fazer? Você já se viu assim? Eu já. Eu não sabia o que fazer. E perguntava para Deus: Deus, o que eu vou fazer agora? Era assim mesmo. Sabe o que esse profeta disse? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele chegou e disse: não tenhas medo. E ainda disse assim: porque maiores mais são que estão conosco. É nisso que eu quero aqui parar agora e meditar contigo, e dizer para você não ter medo. Mas por que, pastor? Porque o maior que é Deus está conosco. Isso é bíblico, isso é mandamento do Senhor, e essa é a vontade dEle, que nesta tarde aqui começa a mudar a nossa vida, começa a mudar os nossos pensamentos, os nossos conceitos. Mas eu quero só te alertar uma coisa: o que fez esse profeta? Ele falou isso. Por isso eu peço a você, já comece a falar aos seus inimigos, comece a falar aos seus medos, comece a falar as suas batalhas que serão vividas essa semana, que o maior está com você e você vai vencer. Mas que você faça como fez o profeta. Ele falou, depois se recolheu, e ele orou dizendo: ó Deus Todo-Poderoso. Esse foi o início da oração dele. Isso nos ensina aqui para nós começarmos a orar. Não sei se vocês lembram das orações do pastor Deroci. Antes de começar a pedir qualquer coisa, ele engrandecia o nome do Senhor. Ele dizia assim: Senhor Todo-Poderoso, bondoso, maravilhoso, grandioso. Ele encontrava palavras para depois iniciar as suas orações. Ou seja, ó Deus Todo-Poderoso, por favor, ele pediu assim: abra os olhos do meu servo, para que ele veja a tua força, o teu exército, o teu poder. É a minha oração nesta tarde, que não haja impedimentos por parte da tua vida, dos teus pensamentos, dos medos que você tem vivido, e que você possa ver o tamanho do poder de Deus diante da tua vida, diante da vida desta igreja, diante das lutas que você vai enfrentar essa semana, diante dos desafios que estão a tirar a tua paz, o teu sono. A sua vida não é só preocupação, não é só lamento, não é só medo. Que nesta noite você saia daqui perseverante, mais alegre, com um semblante a contagiar a todos. Eu lembro de um testemunho de irmão, que ele tinha um débito muito alto. Ele foi até a agência, desesperado porque ele não tinha condições de pagar o que ele devia. Mas ele chega para
para o gerente dele e fala assim, começa a conversar, começa a falar de Jesus, começa, apesar dos seus medos internos, começa a demonstrar uma certa empatia, uma certa ligação com a pessoa, e a pessoa deixa os assuntos, as papeladas de lado e começa a falar da sua vida. E de repente ele chega e fala assim, eu vou te ajudar, eu vou ver o que eu vou fazer aqui, eu vou entrar em contato com a minha gerência geral, regional, e vou tentar cair esse valor ao máximo possível. Eu quero lembrar vocês que ele era comissionado a fechar um contrato de valor cada vez maior, porque ele receberia mais por aquilo. Ele tirou todas as suas comissões, ele tirou tudo que ele podia, ele enxugou ao máximo, e o valor ficou muito abaixo do menor, e ele conseguia pagar. Mas o que foi aquilo? Ele não chegou lá brigando, ele não chegou lá desonrando, ele não chegou lá xingando, ele chegou lá com o amor de Deus, com a paz no coração. O que eu estou querendo dizer a você é que se você tiver que sair daqui desta noite para chegar na tua casa e pedir perdão à tua esposa, peça com o coração aberto. Você, esposa, se precisa também conversar com o seu marido, baixa um pouquinho só o tom de voz. Se tem que ter uma conversa com os filhos, senta de forma menos agressiva e conversa. Conversa mais uma vez, educar dá trabalho, mas estamos todos nós impacientes, estressados, cansados, mas a palavra diz e nos leva ao quê? A nos dizer, tenhamos bom ânimo, sejamos perseverantes, tenhamos tempo para oração, ministração da palavra, abrir a boca e louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, dizer aleluias, aleluias, glória a Deus, isso é bom, Deus se agrada disso, as coisas começam a mudar, e eu não estou falando aqui do emocional não, eu estou falando do sobrenatural, porque o Espírito Santo começa a tomar conta de tudo. Primeiro ele começa a nos mudar, começa a nos moldar, começa a nos constranger. Olha o que aconteceu na vida desse homem, depois do profeta orar. A Bíblia aqui diz que Deus abriu imediatamente os olhos do ajudante, de modo que ele viu. Eu creio que nesta noite, Deus está abrindo os nossos olhos. Eu vou repetir, eu creio que Deus está nos levando a uma visão sobrenatural e não mais humana. Deus está revelando coisas aqui, não através do que está sendo falado, mas aí, no seu coração, na sua alma, na sua mente. E eis que a região montanhosa estava cheia de cavalos e de carros de guerra, segundo Reis diz em capítulo 6, de fogo em torno de Eliseu, e ele passou a ver aquilo ao seu favor. A minha oração é exatamente essa. A minha oração é que agora você esteja perguntando aqui, o que eu posso aprender com isso? Porque toda palavra, quando semeada, há uma vontade do Senhor em mudanças na nossa vida. Deus está mudando coisas aqui. Eliseu estava cercado pelo exército da Síria e ainda assim estava calmo. Pastor, posso eu, diante da luta que eu estou vivendo, estar calmo? A palavra de Deus está dizendo que sim.
Você pode estar dizendo assim: pastor, eu não consigo. Humanamente não conseguimos realmente. Mas eu conheço um Deus que nos possibilita isso. Eu já vivi fases da minha vida exatamente assim, que eu não sabia o que fazer, que eu estava com medo, desesperado, desesperançoso, não tinha esperança mais de vida. Mas Deus restaurou em todas as áreas da minha vida. Restaurou quando jovem eu fui enganado e traído. Entrei na depressão, entrei no vulcão, entrei no túnel, melhor, no poço sem água. Fiquei na escuridão. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele me tirou de lá. Aí depois eu entrei de novo. Entrei, sofri um acidente. Era casado, perdi a minha esposa. A amava, 10 meses de casado. Meu Deus, que luta. Fiquei todo quebrado. Quebrei da mandíbula até os pés, fratura exposta. Várias cirurgias para refazer o pé. Andei 1 ano e meio de cadeira de rodas, mais 1 ano e meio de muleta. Fui pisar 3 anos e meio quase depois, com a perna direita, não sabia nem mais andar. Tive que aprender. Eu estava cercado ali pelo exército da Síria, mas confiava num Deus que iria me tirar daquela situação. Eliseu aqui também confiava em um Deus e via que Deus estava protegendo ele, mesmo naquela situação. E eu creio que da mesma forma Deus fez comigo. Hoje eu tenho uma família abençoada, mas poderia ser um cara extremamente traumatizado. Acredito que até seja em algumas áreas ainda, porque Deus tem muito a tratar. Mas venci as barreiras, os medos, me casei, Deus me deu um filho, e hoje eu fico todo bobo com ele aí, andando para um lado para o outro. Teve dias que eu fiquei muito triste, muito abatido, muito mal, humanamente falando. Mas Deus sempre mandava um homem, uma mulher de Deus, uma varoa, uma intercessora, um intercessor, um homem a fazer a diferença na minha vida, a me dar uma palavra de ânimo, aonde eu pudesse me levantar e continuar a minha vida. E é isso que Deus está fazendo aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida uma mudança no qual você chegue na sua casa, no seu trabalho, amanhã, aonde você for, na sua faculdade, seja onde for, as pessoas perguntem assim: o que aconteceu com você? Eu não estou entendendo nada. Sexta-feira você saiu daqui arrasado, arrebentado, e agora chega aí desse jeito. Aí você vai chegar para ele e dizer assim: é Jesus Cristo de Nazaré, é o El Shaddai, é o Jeová Jireh, é o Deus Todo-Poderoso que está a me dominar, que está a cuidar de mim, que está a me mudar. É nesse Deus que eu creio, entrego a minha vida e louvo a cada dia. Porque aqui fica claro para nós que Deus estava aqui a proteger esse povo. Ele estava e Ele está a nos proteger, igreja. É preciso reconhecer isso. O inimigo tenta dizer o contrário. O diabo tenta dizer: não, cadê o seu Deus? Mas a minha oração é que, como eu vivi essas lutas aqui citadas, eu consegui olhar uma igreja que estava a serviço da minha vida. Eu consegui enxergar e ver o pastor Robson, hoje bispo, mas na época pastor, a me ligar, a me visitar, a me dar uma palavra de ânimo. Ou seja, eu consegui olhar e conseguia ver cavalos e carros de fogo a me proteger. Quando eu falo cavalos, eu falo sobre potência, eu falo sobre força. Quando eu falo carros de fogo,
homens armados em alta velocidade vindo na nossa direção. Isso são figuras simbólicas, sim, claro, mas são figuras no qual Deus está utilizando através da tua palavra para nos direcionar a uma segurança, a uma confiança, a uma fé inabalável. Está difícil, pastor, está complicado, eu não sei mais o que fazer, eu já vivi isso, mas posso te garantir que a melhor decisão na minha vida foi olhar e ver Deus agindo em nome de Jesus. Se tivermos fé que Deus está protegendo o seu povo e sempre confiarmos nele, nós nos sentiremos seguros e teremos assim as bênçãos de Deus. Salmos 4:8 diz assim: em paz. Olha o meu pedido para a tua vida nessa noite, que ao deitar-se nessa noite, você receba exatamente esta palavra: em paz me deito e logo adormeço. Alguns dias da minha vida dava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Isso é natural, é normal, diante dos problemas da vida que nós vivemos. Mas olha o que diz aqui, este salmo: em paz me deito. Saia daqui nesta noite dizendo: Senhor, que eu possa nessa noite viver exatamente isso na minha vida. Que todos os pecados fiquem para trás, que todas as vergonhas, que todas as mazelas, que tudo aquilo que te incomoda, que te acusa por parte do inimigo, fique para trás, seja jogado por terra, em nome de Jesus Cristo, porque você logo adormecerá, não haverá mais acusação, não haverá mais impedimento do agir do Deus sobre a tua vida, pois só tu, Senhor, só Ele, nada contra psicologia, nada contra psicanalista, nada contra psiquiatra, até porque eu estudo, também faço psicanálise, mas aqui a palavra de Deus vai dizer que em paz eu me deito e logo adormeço, porque só tu, Deus, o resto ajuda, mas só Ele me fazes viver em segurança. Isto é lindo, igreja. Eu quero repetir para você sair daqui memorizado. Se você nunca memorizou uma palavra, um verso, olha o que diz esse salmo: em paz me deito. Fala isso ao dormir, conversa com o Senhor, trata desse versículo como algo para a tua vida, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes. Olha só tu, só Deus me fazes viver em segurança. Que você saia da casa do Senhor seguro em Deus, sabendo que Ele está no controle, porque é este o segredo de uma vida cristã vitoriosa, porque a palavra vai dizer que nós viveremos tribulações, sim. Não somos uma igreja que prega só vitória, só dinheiro, só poder, só bem. Não, viveremos essas lutas, elas chegarão e nos alcançarão, sim. As doenças, o desemprego, a falta do recurso, o desânimo, tudo isso nos alcançará, os problemas familiares também, normais. Mas quando os nossos olhos estão focados no Senhor nosso Deus, nada nos parará, porque essa é a vontade do Senhor.